Cuidado com a saúde. Brasília é a capital que mais utiliza a internet para automedicação. Principal busca de diagnóstico online é sobre dor de cabeça. Pente fino, o GDF começa a fiscalização em feiras e shoppings populares. Comerciante que repassou a concessão pode perder a licença de uso. Visita inesperada. Morador do Paranoá encontra jiboia na garagem da casa onde mora. Veja também, grupo de manifestantes protesta contra as reformas do governo e tumultua o trânsito em grande parte da área central de Brasília. E ainda as dicas de diversão. Brasília recebe a diva da MPB, Elza Soares, no Teatro da Caixa. E Joelma lança DVD com ritmos do Pará no Minas Hall. Notícias da sexta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Você já pesquisou sintomas de alguma doença na internet? Pois é, olha, esse hábito cada vez mais comum pode colocar a vida do paciente em risco. Um estudo revelou que o brasiliense lidera o ranking de consultas online. E ainda, muitos admitiram que se automedicam. Além de perigoso comprar remédios indiscriminadamente, agora vai pesar no bolso, hein? O preço dos medicamentos sofreu um reajuste que chega até 4%. Uma simples dor de cabeça ou sintomas mais graves. Quer saber onde a Débora costuma procurar o diagnóstico? Na internet. Quando eu vejo que a consulta vai demorar, que o médico vai demorar, eu vou na internet, coloco os sintomas que eu estou sentindo e tento procurar um norte. Ela admite que ainda tem o hábito de se automedicar. Anda sempre com a bolsa cheia de remédios. Compra antes mesmo de sentir qualquer dor. Eu nem penso, porque eu tenho na bolsa, porque se eu sentir, eu tô tomando. Usar as informações do mundo virtual pelo celular ou por computadores para substituir consultas médicas tem se tornado cada vez mais comum. Um estudo mostra que Brasília lidera o ranking nacional quando o assunto é utilizar a internet para procurar diagnósticos de doenças. 66% dos entrevistados reconhecem que primeiro pesquisam sobre os sintomas para depois procurar a ajuda de um médico. Entre as justificativas para o comportamento estão a superlotação dos hospitais e a rapidez da consulta online. Mas este médico alerta para os perigos da automedicação sem a orientação de um profissional. A diferença entre remédio e veneno é a dose. E também tem as interações medicamentosas. Então, assim, a automedicação é altamente não recomendável. Quem pesquisa muito sobre doenças acaba, em alguns casos, comprando medicamentos sem necessidade. Mas, a partir de agora, o comportamento pode mudar. O preço dos remédios subiu e o consumo vai pesar um pouco mais no bolso. O reajuste chega a mais de 4%. O aumento afeta 19 mil medicamentos disponíveis no mercado varejista. Além do consumidor, o impacto das mudanças também atinge os comerciantes, que temem a queda nas vendas. Então, a gente está tentando, usando da habilidade do setor, de tentar manter o quadro de funcionário, tentando manter um percentual de vendas dentro da normalidade, fazendo algumas promoções. Então, o bom mesmo é usar aquela velha dica, pechinchar. O GDF vai vistoriar mais de 78 feiras e shoppings populares. O objetivo é verificar se há uso indevido ou ocupação irregular dos espaços. Ao todo, o GDF vai fiscalizar 78 feiras permanentes, centros comerciais e shoppings populares espalhados por toda a capital. O objetivo do trabalho é verificar se os comerciantes estão em dia com as taxas e se cumprem normas de ocupação do espaço. Já no começo da vistoria, os resultados são alarmantes. Em alguns lugares, como na Feira de Samambaia, apenas 10% das bancas são ocupadas pelos titulares da concessão e 90% são usadas por outras pessoas, o que é proibido pela lei das feiras. O feirante que não cumprir as normas da lei poderá perder a licença. Já as pessoas que têm interesse em comercializar nas feiras devem se inscrever na administração regional do local. Depois de uma denúncia exclusiva aqui do Band Cidade, a AGFIS fez uma nova operação para fechar mais 3 pousadas irregulares na W3 Sul. A ação foi na manhã desta sexta-feira.
Os vídeos enviados por um telespectador mostram os caminhões da AGFIS já carregados com os móveis e objetos das pousadas irregulares que funcionavam na quadra 703 Sul. De acordo com a AGFIS, os estabelecimentos já haviam sido interditados e multados no ano passado. E como os proprietários não respeitaram a lei, hoje a multa foi dobrada. Os pertences dessas pousadas foram apreendidos e levados para o depósito da AGFIS. No último dia 7 de março, a Band mostrou com exclusividade o funcionamento das pousadas irregulares na W3 Sul. Depois da denúncia, essa outra pousada da quadra 705 foi fechada. O local atendia de forma clandestina há mais de 15 anos. Para disfarçar, não havia nada que identificasse o estabelecimento. As reservas eram feitas pela internet ou por telefone. Tudo para burlar a fiscalização. O proprietário foi multado em mais de R$6 mil. Os móveis do local também foram levados pela AGFIS. Integrantes de centrais sindicais, movimentos sociais e do Sindicato dos Professores protestam na esplanada dos ministérios. Cerca de 600 pessoas, segundo a Polícia Militar, estão reunidas neste momento perto da rodoviária do Plano Piloto. A mobilização convocada pela Central Única dos Trabalhadores é contra as reformas trabalhista e da Previdência. A repórter Thalita Almeida tem mais informações ao vivo para a gente. Thalita, boa noite para você. Como é que está o trânsito aí, hein? Situação muito complicada ainda de trânsito aqui na área central de Brasília, viu? Os motoristas que pegaram a esplanada aqui na altura da rodoviária vai encontrar o trânsito completamente bloqueado. O trânsito, inclusive, está sendo desviado, ou seja, Eixão Sul também completamente congestionado neste momento. Tudo isso porque um grupo de 600 pessoas, segundo a Polícia Militar, se concentrou aqui por volta das 4 horas da tarde na rodoviária do Plano Piloto para protestar contra o governo, contra algumas medidas, algumas reformas, entre elas terceirização, reforma trabalhista, e isso gerou então um grande congestionamento aqui na área central e uma confusão generalizada. Segundo a Polícia Militar, não houve nenhum confronto de gravidade. No início da tarde a gente acompanhou um grupo que tentou bloquear a passagem de ônibus aqui na área central, mas a polícia conseguiu reverter a situação, tirar esse grupo para que os ônibus seguissem caminho. Mas neste momento, muitos ônibus não deixam aqui o terminal, viu? Tudo isso por causa dessa manifestação. O grupo se dispersou um pouquinho, está dividido em vários pontos aqui da rodoviária do Plano Piloto, mas a melhor alternativa para o motorista no momento é evitar a área central. Infelizmente vai ser um dia complicado de volta para casa. Tivemos um caso parecido nesta semana e hoje se repete mais uma vez. Então esse grupo agora, como eu falei, se dispersou, mas a Polícia Militar continua monitorando a situação aqui na rodoviária do Plano Piloto, até o momento sem confronto, e essa dispersão deve permanecer aí ao longo das próximas horas. A gente ainda não tem um momento exato de término dessa manifestação, mas agora os ânimos estão um pouquinho mais tranquilos, né? A Polícia Militar faz esse controle aqui na área central para evitar qualquer tipo de transtorno, além do trânsito. Bom, Carol, é com você no estúdio. Obrigada, Thalita. Então a volta para casa vai ser complicada mesmo. Obrigada. Comerciantes de Planaltina ficam aprisionados nas próprias lojas. Nem as grades e câmeras de segurança intimidam os bandidos. Só no ano passado foram 158 assaltos na região. O César trabalha há 4 anos em uma loja de eletrodomésticos em Planaltina e tem uma história nada agradável para contar sobre a insegurança na região. Chegaram e abordaram um dos vendedores que estava de costa para a rua e foram entrando, os 3 meliantes entraram aí, foram rendendo todo mundo que estava dentro. 4 os funcionários, 6 funcionários e mais 4 clientes. Os números da Secretaria de Segurança revelam que no ano passado, 158 comércios foram roubados em Planaltina. O presidente da Associação Comercial da cidade diz que os casos acontecem com frequência. Está tendo muito número de assaltos na cidade. A gente nem sabe levantar quantos números são, entendeu? Mas está bastante assustador. Já a OAB de Planaltina acredita que o maior problema são falhas na lei, já que muitas vezes os crimes são cometidos pelas mesmas pessoas.
Ela não é rígida em relação à questão da repressão ao crime. Pode notar que existe um índice muito grande de reincidência criminal em relação às pessoas que estão cometendo o crime. Diante da situação de medo, os comerciantes se protegem como podem, com câmeras e grades, e pedem mais policiamento. Eu acho que deveria colocar câmera na cidade, voltar a ter monitoramento. A polícia, a gente vê a polícia nas ruas, mas enquanto está ali, está para lá, porque o efetivo é pouco, deveria aumentar um pouco mais essa questão da sensação de segurança. A polícia na rua traz a sensação de segurança, e isso para a gente é bom. A Polícia Militar informou que as rondas, principalmente no comércio, foram intensificadas pela Operação Navalha. Disse que a cidade é sempre monitorada e que a corporação estuda os locais com maior número de crimes. Por isso, é sempre importante registrar o boletim de ocorrência. Uma tonelada de maconha foi apreendida em Chapadão do Sul, em Goiás. A Polícia Militar daqui do DF desconfiou do carregamento durante abordagens realizadas em Taguatinga no decorrer da semana. 2 traficantes que estavam no carro foram presos por tráfico internacional de drogas. A quantidade de droga impressiona. A maconha veio do Paraguai e seria distribuída em Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas e Ceilândia. As centenas de barras somam 1 tonelada de maconha. Esta foi uma das maiores apreensões da droga que seria vendida aqui no DF. Se condenados, os traficantes podem pegar uma pena de até 15 anos de prisão. Uma pesquisa feita pela UNB mostra que cada família aqui da capital tem, em média, 3 carros. Com tantos veículos nas ruas, o trânsito está prestes a entrar em colapso. Faltam investimentos em transporte e também vagas em estacionamentos públicos. Como o Band Cidade já mostrou, o GDF quer implantar um modelo rotativo de vagas, como nos moldes do Zona Azul de São Paulo. Só que a medida não agradou muita gente. Veja. A proposta de cobrar por vagas em estacionamentos públicos não tem agradado a população. Não funciona, não vai funcionar. Nós já não temos espaço aqui no DF, entendeu? E fazendo isso, onde vai estar nosso espaço? Do povo, né? O espaço do povo, onde vai estar? O governo está obrigando a gente a fazer o quê? A andar de ônibus. Como que você anda nos ônibus precários igual são os daqui de Brasília? O governo quer cada vez mais cobrar, aumentar impostos e reduzir os gastos públicos. Ninguém vê, né? Ninguém faz isso. A ideia não está longe de se tornar realidade. O governo já autorizou o edital para que empresas especializadas apresentem estudos para uma futura cobrança pelos espaços. O projeto é conhecido como Zona Azul e, apesar da resistência por parte da população, a justificativa do governo é melhorar a mobilidade no trânsito. Vai sofrer uma influência positiva, né, de mobilidade, de acesso. E isso significa, por consequência, a diminuição de carros nessas áreas, porque a intenção é melhorar a mobilidade nessas áreas. Os estudos nos vão mostrar qual é a melhor solução. Para este especialista, a Zona Azul pode ser uma alternativa, mas se não houver pulso firme, o projeto corre o risco de ficar só no papel. O problema aqui em Brasília é o seguinte: tudo que foi feito com relação ao trânsito aqui em Brasília precisou que o gestor público peitasse quem estava reclamando, peitasse boa parte da população. Foi assim com a faixa de pedestre e vai ser assim com a Zona Azul. Se não tiver pulso para implantar e resistir à reclamação, não vai conseguir, tem que ter pulso para isso. Encontrar vagas em estacionamentos públicos como este do setor bancário sul só depois das 6 horas da tarde. Antes desse horário, o motorista não tem muitas opções. Um estudo da Universidade de Brasília aponta que, se continuar assim até 2020, o trânsito de Brasília pode entrar em colapso. A ideia nesta primeira fase é instalar a Zona Azul no centro da cidade, em áreas como Esplanada dos Ministérios, setores de autarquias comerciais e bancários sul e norte, além dos setores hospitalares e de Rádio e TV Sul. Não há prazo para que o GDF finalize o estudo das propostas, mas até o fim do ano, a empresa responsável pela gestão do sistema deve ser escolhida. Sexta-feira é dia de sorteio de ingressos para você, telespectador da Band, viu? O sortudo vai ganhar 2 cortesias para curtir o show Sertanejo Premium com Felipe Araújo e Humberto e Ronaldo no Tagua Park. Participe, ligue agora nos telefones 3325-1431 e 3325-7598. O resultado você confere ainda nesta edição do Band Cidade.
Susto no Paranoá, o morador de uma chácara encontrou uma jiboia de 1,5 metro na garagem da casa dele. O morador acionou o rádio de patrulhamento ambiental quando encontrou a cobra em um vão entre a parede e o teto, na garagem da casa dele. Os militares foram até o local para fazer o resgate do animal, que só foi realizado depois que conseguiram colocar a cobra no chão. Segundo o patrulhamento ambiental, a jiboia estava em boas condições físicas, sem ferimentos, respondendo bem a estímulos e com sinais selvagens, e foi solta no seu habitat natural. Desde janeiro foram realizados 200 resgates de animais silvestres pela Polícia Militar. O número para atendimento em caso de emergências é o 190. Foi aberto hoje o pregão que vai escolher a empresa responsável pela captação de água do Paranoá. O grupo vencedor vai ter quase 50 milhões de reais para construir a estrutura em até 6 meses. O projeto vai dar um reforço de 700 litros por segundo à barragem do Descoberto. Em outra frente, tem ainda a obra de Corumbá 4. Houve uma vistoria esta manhã. A construção do novo sistema é uma parceria entre os governos do DF e de Goiás. A previsão é que o reservatório fique pronto no ano que vem e atenda cerca de 1 milhão de pessoas. A construção de todo o sistema produtor Corumbá 4 gira em torno dos 540 milhões de reais, divididos entre Goiás e o Distrito Federal. Até o momento, já foram gastos pela CAESB quase 112 milhões e meio de reais. Entre o que já foi construído está a estação de tratamento de água Valparaíso, onde 65% das obras estão concluídas. O governador Rodrigo Hollenberg fez uma vistoria técnica ao local nesta sexta-feira. Cada um ficou com sua parte nessa construção iniciada em 2011. A captação é responsabilidade do governo de Goiás, o tratamento do Distrito Federal. Mas tem um problema em todo esse processo. Desde 2013, as obras de captação estão paralisadas por conta de irregularidades e até hoje não foram retomadas. A tendência é que o parecer do Ministério das Cidades é que seja de retomada de obra. E aí com ele em mãos, juntamente com o Ministério Público Federal, Ministério da Transparência, Ministério de Cidades, a Saneago busca retomar as obras num curto prazo. Mesmo assim, o governador do DF está otimista e o presidente da CAESB também. Para o presidente da companhia, a previsão é que as obras sejam totalmente concluídas em 2018. Não existe outro manancial no Distrito Federal que tenha condições de proporcionar e disponibilizar 2.800 litros por segundo. Então é necessária essa obra, Ela é uma obra importante e a gente pegou ela parada e estamos retomando. A nossa expectativa é que no final do ano que vem a gente já tenha condição de tratar a água aqui e fazer a distribuição nossa para o Distrito Federal e a Saneago para o entorno sul. O objetivo do sistema é produzir água o suficiente para reforçar o abastecimento na região sul do DF e em cidades do entorno como Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental e Pedregal. Os reservatórios chegam à metade da capacidade, mas a CAESB ainda nem fala em suspender o racionamento, viu? Hoje estão sem água Paranoá, Itapuã, Taquari, Lago Sul e Gama. A lista com as regiões afetadas amanhã pelo racionamento de água você encontra no site www.caesb.df.gov.br. Veja a seguir mais informações sobre o protesto na Esplanada. Um grupo segue em direção à Asa Norte. Depois do intervalo, até já.